Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Utopia Art Experience e uma das hosts deste programa. Eu não sei qual foi a primeira vez que isso aconteceu, mas a gente já bateu nessa tecla várias vezes aqui. O mercado de 3D só cresce a cada ano e o 3D é uma ótima área para começar a estudar se você tem vontade de trabalhar com arte. Como muitas pessoas se assustam com softwares e as 1000 ferramentas quando tem contato com esse mundo em 3 dimensões pela primeira vez, hoje o convidado da sala é alguém que pode ensinar a gente a perder um pouco desse medo, que é o nosso professor de introdução ao ZBrush. Cauê, seja muito bem-vindo à sala 1604. Oi, Gabi. Muito obrigado. Oi. É um prazer estar aqui. Estou muito empolgado. Como eu falei, eu já ouvi muito a sala 1604, então é um prazer estar participando aqui. Fico muito feliz quando as pessoas falam isso, porque, gente, é emocionante. Muito emocionante gravar um podcast que algumas pessoas ouvem, assim, comentam com você, às vezes me mandam mensagem no Instagram, no Twitter. Eu fico tipo, ai, que legal que você ouviu, obrigado. Mas eu ouvi sim. E aí, você ouviu porque você é artista, né? Que o nosso podcast é bem específico. Então, já que a gente vai partir daí... Pois é. Eu quero que você comente um pouco da sua jornada como artista, como você, se você tem a história clássica do eu quero ser artista desde que eu tenho 3 anos de idade, ou você tem outra história que na verdade eu nunca ouvi uma pessoa que não tinha essa história. É uma história um pouquinho diferente dessa, tem um pouco disso também. Emoção, vai. Assim, o que é o clichê é que eu desenho desde que eu era muito criança, assim, isso faz parte. E acho que assim, tinha um interesse um pouco maior até do que as outras crianças ao meu redor. Mas quando eu tinha ali mais ou menos uns 10, 11, 12 anos, eu meio que abandonei arte e desenho, porque eu comecei a jogar basquete. E eu me apaixonei por basquete. Então, eu meio que deixei o desenho de lado por vários anos. E essa era a minha meta, o meu sonho. E acabou... jogar na NBA. Jogar na NBA, exatamente. E assim, resumindo a história pra você, eu sou do interior do Paraná, né? Então eu jogava no time aqui, tive uma oportunidade para jogar aí em Curitiba. Aí eu viajei pra Curitiba durante um ano, eu fiquei jogando num clube aí, daí eu tive uma oportunidade para jogar fora do Brasil, jogar nos Estados Unidos. Aí... Foi assim, tava na trajetória que eu queria mesmo, né? Mas aí eu acabei me machucando seriamente no meio desse processo. Ah, meu Deus! E assim, eu até consegui me recuperar da lesão, mas ela foi uma lesão séria no ligamento do joelho e tal, aí eu tive que ficar praticamente um ano parado. Aí eu tinha que achar alguma coisa pra fazer com esse tempo. E foi aí que eu decidi voltar pra essa paixão que eu tinha de quando eu era criança e tal. Que nessa época eu devia ter uns 18, 19 anos. E foi aí que realmente eu lembrei como eu gostava e aí meio que não quis mais saber de basquete, eu quis focar em arte mesmo. Muito triste que não deu certo a sua jornada de jogador profissional de basquete. Porém, muito feliz que você encontrou a arte aí, né? De uma forma que não só te ajudou nesse tempo que você não estava podendo jogar, mas que era uma paixão antiga aí, que você estava desconectado com ela, né? E aí conseguiu encontrar ela de volta. Sim, sim. E como eu falei, eu cheguei a me recuperar da lesão depois que eu tive. Foi mais uma escolha mesmo. Eu percebi que, assim, eu tava no basquete porque eu gostava de basquete, mas eu tava, acho que também por razões erradas. E a arte me pareceu uma coisa que tem mais a ver comigo mesmo. Tem mais a ver com quem eu sou. E foi uma escolha mesmo. Que maneiro, eu não sabia disso, dessa história sua, Cauê. Que legal, eu acho massa quando as pessoas estão num caminho assim e acabam percebendo que, às vezes, a arte tem mais a ver com elas, como você falou, vai trazer algum outro tipo de significado porque elas querem da vida, assim, sabe? Então, eu acho isso muito massa. E como é que você se encontrou? Tipo, você desenhava, beleza, mas aí como é que... Daí até o ZBrush, o que aconteceu? Pois é. Bom, na verdade, assim, o motivo de eu ter ido para os Estados Unidos especificamente é porque lá tem uma cultura muito forte de você praticar esporte e você também fazer faculdade ao mesmo tempo, né? Tem ligas universitárias muito fortes. Sim. E aí, como eu tava lá para jogar, eu tava lá para estudar também e eu tinha que escolher o que fazer, né? O meu curso lá. E eu
eu já estava mais ou menos montando ali uma grade que tinha a ver com design gráfico, né? Que foi o curso que eu acabei fazendo. Mas justamente nessa época que eu estava lesionado que eu tirei alguns trimestres lá só para fazer aula de arte. Então eu fiquei fazendo muita aula de fundamento, né? De desenho de observação, de fundamento de cor, esse tipo de coisa. E era uma vibe bem de ateliê mesmo, assim. Os professores eram bem... encorajavam a gente a explorar mesmo. Não tinha nada muito fixo, assim. Tinha alunos de vários cursos que estavam lá fazendo aula de desenho. Que legal. Era uma atmosfera bem legal. Então, assim, foi retomando pra arte, eu falei, tá, é isso que eu gosto, é disso que eu gosto. E assim, o que eu fazia quando criança não era só, assim, desenhar, sei lá, desenhar árvores, desenhar coisas aleatórias. Eu gostava muito de animação, assistia muito desenho, gostava muito de mangá também. E foi pra isso que eu fui retornando, assim, pra basicamente todas essas paixões de quando eu era criança que estavam na gaveta, foi o que eu fui retornando. E eu sempre tive uma admiração muito grande por artistas de quadrinhos, assim, mangaka e tudo mais, justamente por eles serem o tipo de artista que conseguem representar tudo, representar personagem, cenário, pose, conseguem contar uma história através disso. Sim. Eu também escrevia muita fanfic quando eu era criança, então... Temos um fanfiqueiro entre nós. Pois é. E fazia teatro também. Então toda essa parte de contar história, assim, é algo que era muito forte quando eu era bem novo, mas que tinha morrido quando eu decidi virar atleta. E que daí tudo isso começou a voltar, né? Que legal. E assim, nessa mesma época, eu já tinha, além das aulas ali que eram de desenho tradicional, já tinham me falado, tem esse negócio chamado tablet, que é de desenho, né, digital. Então, alguns poucos meses depois que eu comecei essas aulas, eu decidi comprar uma. E aí eu tentava meio que reproduzir o que eu fazia lá nas aulas, que era de grafite, carvão, eu tentava fazer na tablet. Sem muita instrução no digital, assim, eu meio que só tentava reproduzir mesmo. Nessa universidade onde eu estudava, não tinha aula necessariamente de artes digitais. O que tinha era meio que arte tradicional ou design gráfico, que era uma coisa bem mais voltada para tipografia, esse tipo de coisa, né? Mas eu sabia que o que eu queria era arte digital, porque entraria mais nessa área de contar histórias através da arte. E aí comecei a pesquisar por conta própria também, né? Descobri que existia concept art, que é uma coisa que também me atraiu muito. E aí, enfim, depois de me formar lá, eu acabei voltando pro Brasil e eu descobri que, por muita sorte, nessa mesma época, estava surgindo uma escola de arte digital em Curitiba chamada Revolution. Meu Deus! Que escola é essa? Pois vi uma propaganda ali no Facebook, eu acho, na época. E pareceu muito certo, assim, pareceu exatamente o que eu ainda não tinha conseguido estudar, né? O destino. Uma coisa mais focada em arte digital mesmo. Aí eu comecei a fazer aulas na Revo, isso foi em 2017. Bem no comecinho mesmo. E eu comecei estudando concept art. E foi bem legal, porque eu acho que aí eu consegui colocar em prática um pouco da parte mais de fundamentos que eu já tinha aprendido. E também porque até o momento eu já tinha feito muita coisa por conta própria, tipo Inktober da vida, assim, sabe? Meio que desafios próprios de criação. Mas eu nunca tinha tido um professor só disso e também nunca tinha participado de uma comunidade só disso. Então, pra mim, nossa, explodiu minha cabeça, assim, foi muito... Me senti num lugar ali, numa comunidade onde eu me pertenço mesmo, assim. Isso foi... Acho que acelerou muito o meu progresso também, ter feito parte disso. Que bom, a gente fica feliz de fazer parte dessa história. Que sorte que você deu também da gente, né? Já tá aqui quando você tava voltando e tal. Exatamente, nossa, o timing foi perfeito mesmo. E aí, assim, depois que eu me formei em design gráfico, eu até cheguei a trabalhar um pouco com design gráfico e vi que não era o que eu queria. Mas eu acho que o que foi bom dessa época foi que eu também aprendi um pouco sobre como lidar com clientes, tipo, como conseguir cliente e tal. Eu tive essa educação prática ali antes também. Sim, o que é mega importante, porque as pessoas têm muita dificuldade nisso. Então, já ajudou pra caramba. E aí, depois que você fez o curso de concept, como é que foi pra você chegar no 3D? Então, o que eu tive muita dificuldade, assim, desde o começo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis pra qualquer artista, é você conseguir criar de imaginação, né? Você criar do zero. E como eu tinha essa pira de talvez fazer quadrinhos e tal, e histórias onde eu precisaria mostrar o mesmo cenário ou o mesmo personagem de vários ângulos, de várias iluminações, eu vi que fazer isso de cabeça é muito difícil.
Então, o meu primeiro clique pra pensar em 3D foi por causa disso, na verdade. Eu falei, tá, tem esse tipo de software que eu consigo criar um modelo digital onde eu posso rotacionar as coisas e isso pode me ajudar a conseguir fazer contar uma história de forma mais fiel ali. Então, o primeiro clique, na verdade, foi por isso. Eu tinha alguns amigos que já tinham feito curso, também que eu conheci na Revo, que tinham feito curso de 3D. Sim. E eu vi que eles tiveram um progresso muito rápido, assim, depois de ter aprendido 3D. Que massa. E isso foi algo que me atraiu também. Porque eu acho que você ficar tentando aprender 100% só com a tua cabeça e com uma folha de papel é algo meio que uma tortura, assim. Acho que alguns artistas conseguem, mas leva muito tempo. É isso que não faz sentido, porque tem outros métodos, né, mais rápidos de você aprender, mais eficazes às vezes. Às vezes você tá estudando de um jeito que não faz tanto sentido pra você, né, e aí você tem que descobrir qual que é a forma que você aprende. E, pô, se você tem ajuda e uma pessoa pra te guiar nesse processo, tudo fica muito mais fácil, ou pelo menos mais divertido. Sim, com certeza. E foi exatamente isso. Eu sinto que o 3D, ele tinha muito a ver com a forma que eu aprendo. O que eu precisava, assim. Ele preencheu algo que eu realmente precisava. Não foi nem algo que eu ouvi de outro artista, assim, você devia fazer isso. Foi igual a gente faz com todo mundo, assim, não, vai aprender 3D, larga esse 2D aí. Pois é. Mas aí o meu primeiro contato com 3D foi, na verdade, um inside que eu fiz com o André, aí na Revo. Que também foi um intensivo, né? Então não foi... Sim, pra quem não sabe aqui, parênteses pra galera, que o Inside é um curso de 7 dias, com aula das 9 da manhã às 9 da noite, mas a turma do André, eu lembro de vários dias que tava saindo de lá, tipo, meia-noite, 1 da manhã. Então, um pouco mais. Então é muito, muito intensivo, mas ao mesmo tempo as pessoas também evoluem muito, muito rápido. Sim, exatamente. E aí você fez o Inside e sua vida mudou. Exato. Foi bem isso. Assim, o 2D meio que já tinha mudado minha vida, mas eu sinto que o 3D deu aquela acelerada, assim, me mostrou, explodiu minha cabeça mesmo, me mostrou que é possível. E assim, não que sei lá, às vezes eu fico pensando alguém ouvindo falar dessa forma, é como se, sei lá, o software em si tá resolvendo os problemas pra mim, mas não é isso, são problemas que eu já tava tentando resolver no 2D e que eu não conseguia, e que o 3D deu aquela... Foi uma forma de aprendizado mesmo, assim. Sim, não, eu super entendo. Uma forma didática. Eu acho que as pessoas vão entender também, porque é muito quando você se encontra num negócio, né? Tipo, eu, por exemplo, gosto de vários tipos de arte, eu tentei tocar vários instrumentos diferentes e tal. E aí, uma hora eu encontrei um instrumento que é um instrumento que eu gosto de verdade, sabe? Que eu tenho mais vontade de estudar. E eu acho todos os outros muito legais, mas um que faz mais sentido pra mim. Que legal, qual que você toca? Piano. Que massa. É que difícil ter acesso a um piano, né? Então demorei muito tempo pra conseguir. Pra conseguir descobrir que talvez fosse um instrumento legal pra mim. Mas eu acho que talvez o 3D seja um pouco mais isso também, sabe? Tipo, como ele tá mais distante das pessoas de modo geral, é mais difícil as pessoas terem o computador que comporta um software 3D, ou conhecer alguém que trabalha com software em 3D, em oposição a conseguir baixar um Photoshop, sabe? A conseguir desenhar no papel. É mais longo, né, o caminho pra você chegar lá. Então eu super entendo que essa sensação que você tá falando de se encontrar num software e, tipo, meio que se apaixonar por ele e falar, cara, que da hora é o que dá pra fazer aqui, né? Exato. E aí entra também aquela questão de quando você vê alguém mexendo no ZBrush, longe, você vê aquele milhão de botões e menus e não parece tão acessível. Você fica meio, né, dá um certo medo, uma certa hesitação quando você vê. Sim. Mas nessa uma semana ali, eu perdi totalmente isso, assim, não foi... Eu vi que ele é super intuitivo, na verdade. Muito mais intuitivo do que eu imaginava. E tá sendo cada vez mais, né? Eu imagino que talvez, há anos atrás, quando o ZBrush foi criado, não fosse tão intuitivo, mas hoje em dia é algo muito, muito acessível, assim, principalmente se você já tiver uma certa noção de visão artística, vai ser só uma ferramenta poderosa para te levar a criar a visão que você já tem. Sim, eu acho isso muito maravilhoso, assim, de como todas as pessoas falam que o ZBrush é um software que é tipo, você tá esculpindo, mas é no computador. A lógica da coisa é a mesma, né? Exato. Então é muito massa mesmo. E aí, bom, você já tinha feito curso de concept, já tava nessa área. Aí você foi fazer o curso de 3D. E aí, hoje você combina as duas coisas, né? Você é um artista generalista. Pois eu ainda tenho um amor muito grande por criar imagens, né?
Então, é um pouco diferente você usar o 3D pensando nele como produto, um modelo 3D, né? Sei lá, seja para se usar numa animação, num jogo, ou seja para você imprimir em 3D. Mas eu ainda tenho... É uma coisa minha, né? De ver uma coisa muito poderosa em imagens 2D, mas que para chegar nelas, você pode usar o software 3D. Então, o meu trabalho hoje em dia é muito isso, assim. Tanto para concept art quanto para ilustração. Eu uso o 3D para me ajudar a resolver problemas, que às vezes, assim... o meu processo, ele é um tanto quanto confuso, assim. Sei lá, se você for ver meus posts, assim... Às vezes eu vou começar no 2D e ir pro 3D e voltar pro 2D. Às vezes eu vou começar no 3D e ficar só no 3D. Vai depender, porque eu sinto que é algo que eu tô construindo, na verdade, na minha mente, né? É algo que... É essa visão que eu tenho aqui, que eu tô tentando trazer de alguma forma. Mas, assim, sem o 3D, eu acho que levaria muito tempo, muito mais tempo, e muitas vezes eu simplesmente não ia conseguir resolver o problema. E assim, isso não foi algo que eu inventei, né? Muitos artistas fazem isso também. E muitos artistas já faziam isso até antes do 3D ser digital. Por exemplo, tem o James Gurley lá, que é muito famoso do Color O Light. maior que temos. Tem vários, né, processos dele que ele faz uma maquete de... Não sei se é argila ou o que ele usa. Mas ele faz uma maquete física, ele coloca a luz ali fisicamente, tira uma foto e daí usa isso para pintar depois. Então isso, na verdade, é um artifício de arte tradicional, já usado há muito tempo, que agora só foi facilitado pelo software 3D. Não, com certeza. E muita gente tem usado para cada vez mais coisas, né? Até gente que era completamente 2D mesmo, por exemplo, o Rainer, que é designer de personagens, né? Várias vezes eu já vi ele usando o 3D assim pra, por exemplo, tem que fazer um cenário no fundo de um personagem que tá fazendo alguma coisa, alguma cena, e ele bloca a perspectiva toda em 3D, e aí salva aquilo num PNG e aí pinta por cima, porque a perspectiva já tá toda resolvida, sabe? Eu fico tipo... Que cheat maneiro que você usou aí. Sim. Então, facilita. Com certeza... Não, e agiliza muito o trabalho, né? Mas aí a gente volta no lance de, por as pessoas terem medo dos softwares 3D, elas nem conseguem acessar essa informação, né? Ou chegar nessa possibilidade, assim, de que, eu podia estar usando isso para facilitar meu trabalho também, ou para estar criando coisas mais legais, ou para estar fazendo artes que no momento eu não consigo fazer agora, porque eu não consigo resolver esse tipo de problema ainda, etc e tal. Então, somos aqui grandes defensores do 3D, e é muito legal quando as pessoas usam 3D junto com 2D, porque você cria ilustrações de uma maneira mais objetiva, né? Sim, e eu acho que assim, às vezes a educação do 2D, ela tem um foco muito, muito forte em fundamentos, que eu acho muito legal. Eu acho que é uma coisa, por exemplo, né, composição, perspectiva, né? E tudo mais. E às vezes a educação do 3D, ela é mais voltada para a parte técnica. Então, tipo, como você... seguir, digamos, o passo a passo ali para você criar uma determinada forma e você garantir que os polígonos estejam no lugar certo ali para não dar problema depois. Mas eu acho que na prática, os melhores artistas 3D, eles têm essa noção forte de fundamento também. E com isso eles não precisam entender tão a fundo a parte técnica. É mais você entender o software e a parte técnica até um determinado ponto básico ali, que você consiga colocar em prática o que você já sabe de fundamentos. Eu acho que é algo mais leve, assim, que pode ser... Você pode adquirir esse conhecimento em pouco tempo, assim. E eu acho que o que eu quero tentar passar com o meu curso agora é justamente isso, assim. Você ter essa base para você conseguir aplicar o que você já sabe. E eu também quero passar um pouco dos fundamentos também, sempre, né, voltar para isso, porque é o que mais importa, assim. Eu acho que é isso que vai diferenciar uma arte que vai chamar a atenção e uma arte que vai se destacar, que vai ter uma personalidade ali, sempre vai ser esse domínio. Com certeza. E eu acho também que você, no 3D, você consegue atingir um resultado mais legal em menos tempo, assim. Pra você aprender a fazer uma ilustração mais complexa e que, sei lá, vai atrair mais a atenção das pessoas, você demora muito tempo. Em 3D você já consegue fazer umas coisas super fofinhas e legais com algumas aulas ali, sabe? Seguindo alguns poucos tutoriais, você já chega num lugar maneiro. E eu acho que isso é importante, não porque, ai meu Deus, vou ganhar mais likes, sabe? Tipo, ai meu Deus, as pessoas vão gostar mais do meu trabalho, mas porque isso te estimula a continuar estudando, né? Muitas vezes quando a gente tá aprendendo algo novo, a gente
tem a completa noção quando a gente começa que a gente é muito ruim, né? E se a gente não percebe nenhum micro avanço, assim, sabe? Nem tipo, caraca, hoje eu fiz melhor do que eu fiz semana passada, é muito difícil a gente se manter motivado, né? Então eu acho que o 3D ajuda nesse lance de, tipo, cada arte que você fizer vai ser melhor que a anterior, sabe? Tipo, você avança mais rápido mesmo nesse sentido. Então, eu sou acho defensora. Que quando eu comecei, com certeza, quando eu comecei a aprender 3D, eu tive esse boost de motivação, assim. Que você vê algo que saiu, assim, você fala, não acredito que eu consegui fazer isso. Caralho, eu que fiz muito foda, eu sou muito foda. Isso dá um boost mesmo. Acho não, que não é isso que vai carregar. A gente se apaixona pela coisa. Ah, claro que não. Mas é bem importante mesmo. Acho que no começo é algo necessário, assim. Não necessário, obviamente que se você tiver muita determinação e muita estímulo, outro tipo de estímulo você consegue. Mas é muito mais legal quando você tá, tipo, com tesão pela coisa e, tipo, animado, sabe? Tipo, caraca, vou fazer um negócio Sim. muito maneiro. Então. Eu acho que volta aquela questão de você já ter uma visão também. Eu acho que tem vários artistas que eles estão frustrados, não porque eles não têm visão, é justamente o contrário, porque eles têm uma visão muito forte do que eles querem conseguir criar e não conseguem, exatamente. O 3D eu sinto que ele é um passo, né? Ele é um degrau ali que vai te ajudar. Você não precisa dar aquele passo gigantesco, você pode ir dando passos pequenos para chegar nessa imagem final que você quer criar. E no 2D acho que é um pouco mais radical, assim. Você tem que, né? Você tem que se preparar muito e dar aquele passo gigante, assim. Faz sentido. Me digam vocês nos comentários se faz sentido também isso pra vocês. Ou se é uma ideia nova que surgiu aqui. Porque toda vez que eu gravo um podcast, eu penso, tipo, em coisas novas. Eu fico, tipo, será que eu dei um surto aqui? Ou será que isso realmente faz sentido? Se vocês concordam, comentem. Se vocês discordam também, comentem e expliquem o porquê pra gente poder É verdade, eu quero saber também se faz sentido. Qual é o maior erro que você acha que as pessoas que estão começando a aprender 3D cometem? O maior erro. É tipo algo que você olha alguém iniciante e fala, putz, mas também... Claro que deu errado, né? Olha o que você tentou fazer aqui, cara. Calma aí. Assim, levando em conta as minhas experiências com alunos que eu já tive, estavam aprendendo 3D, eu acho que não é nem um erro ali prático, é mais um erro de mentalidade de tentar fazer uma coisa perfeita no começo, assim, no sentido de tentar deixar, sei lá, as bordas perfeitas, ou tentar deixar tudo alinhado exatamente, ou tudo simétrico exatamente onde precisa estar, versus você se soltar mais no começo. Tipo, justamente, você já é um iniciante, você não tem pressão nenhuma em você. Faça algo que não tá perfeito, mas que tenha emoção, sabe? Que tenha uma pose mais expressiva. Eu acho que talvez seria isso, de não arriscar algo mais expressivo e ficar muito, muito preso, assim, muito engessado. Eu acho que isso é bem muito comum. Muito durão, assim. E acho que o 3D, ele tende a fazer isso um pouco por causa da questão de... A maioria dos softwares 3D já vem com simetria ativada ali e tudo mais. E parece que isso é algo que tende a deixar o personagem mais robótico, assim. Então, eu encorajo iniciantes, já tentem fazer algo com um pouco mais de... né, arriscar já de começo. Eu acho que no 2D isso é um pouco mais fácil de fazer. 3D, às vezes... precisa de um cutucão ali pra você arriscar mais. Eu entendo também. Porque você tá num software novo, aí bate aquela insegurança, né? Outro dia eu tava falando com o Gus sobre isso, sobre como às vezes as pessoas se assustam mesmo com 3D, com esse começo, e só de abrir o software, assim, a pessoa já fica tipo, meu Deus do céu, e agora, né? E ele acabou comentando comigo que um dos problemas de quem tá começando a aprender é querer aprender todas as ferramentas. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Por exemplo, no ZBrush tem os brushes ali, né? Que cada um tem o seu efeito ali. Mas assim, eu na minha prática, eu devo usar uns 6 no máximo. E você abre ali e vai ter uma lista de, sei lá, pelo menos de 50. Então, eu acho que... Assim, isso foi algo que eu me senti muito... acho que foi um acerto muito grande do André Castro quando eu fiz o inside dele, que ele me passou, sei lá, 3 brushes só no começo. E falou, se vira. E tá ótimo. E vai ser isso. Durante um ano você vai usar só esse. Porque isso é um paradoxo da arte, na verdade, em todas as mídias, né? Se você tiver limitação, se você tiver poucas ferramentas, você vai... Na prática, você vai se sair melhor, porque você vai ter que ser criativo, né? Você vai ter que achar uma forma. Como é que eu vou representar isso usando só isso? E aí que vem a criatividade, vem umas representações artísticas, né? Não vem aquela coisa... que você pode, sei lá, usar um brush de cabelo pra fazer cabelo, usar um brush de couro pra fazer couro, mas
né, não vai dar aquele look mais artístico mesmo, assim, mais Sim. manual, que você consegue ver como que o artista fez aquilo. Sim, e é muito legal, por exemplo, numa turma do Inside, do André, que deve ter tido aí entre 10 e 20 alunos, você vê todo mundo usando os mesmos 3 brushes e todo mundo chegando em resultados diferentes, né? Exato. Tipo, realmente não é a ferramenta que limita o que você consegue fazer com aquilo, né? E o maior exemplo disso pra mim sempre vai ser música, gente. São 8 notas. Todas as músicas que a gente faz no mundo são as mesmas 8 notas. É isso, todas as músicas do mundo. E você fica tipo, como é possível? Não é aumentando o número de notas que vai fazer a tua música ficar melhor. E entra, com certeza, no 3D se aplica perfeitamente isso. Realmente, olha, eu amo. Amo muito aquela. Já sou completamente convertida pro 3D. Próxima turma aí, vocês me aguardem. Eu fico várias vezes, assim, quando vai sair curso novo, eu fico tipo, meu Deus, acho que eu vou fazer isso. Aí eu lembro tanto de trabalho que eu tenho pra fazer e que eu não sou das artes, né? E que vou fazer isso completamente por hobby. Aliás, eu já fiz alguns cursos da Revo, né? Mas... Ah, não, tô te esperando. Minha próxima turma é no celular, Gabi. Mas eu fico sempre muito empolgada com o curso de 3D, especialmente, assim, porque me parece uma coisa muito divertida de fazer. Eu olho e penso, caraca, isso aqui vai ser muito divertido, sabe? Tipo, vou ter emoções felizes fazendo essas aulas. E é essa a ideia. Eba! O lance de querer aprender todas as ferramentas, né? Tipo, é muito, muito... Sempre isso, né? Querer abraçar o mundo com as pernas, né? Tipo, já vi alunos que estavam estudando 1000 coisas ao mesmo tempo e não só 3D, sabe? Eu comecei aprendendo ZBrush, Blender e Maya, eu mexi um pouco no Photoshop e agora eu comprei um iPad porque eu quero aprender desenho no Procreate. Eu fico tipo... A chance disso dar certo é muito pequena. Isso é interessante mesmo. Porque assim, até certo ponto eu sou essa pessoa, sabe? Se você ver o meu portfólio, você vai ver que é isso. Do Cauê. Mas eu acho que assim, de novo, volta para você ter uma fundação ali que vai te ajudar a chegar no resultado que você quer. Se essa fundação não tiver assim, acontecendo de uma forma bem pensada, talvez por conta própria você consiga, né, chegar nessa fundação, você consegue ver, tá, eu penso dessa forma, eu gosto desses softwares, você consiga chegar nisso. Ou talvez você precise de ajuda de professores, né, para pensar nisso. Mas eu gosto de lembrar que a gente, né, nossa personalidade varia muito de artista para artista. Né, tem artistas que eu vi que realmente seguiram, né, o mais tradicional, assim, de começar pelo desenho, ficar muito bom em desenho, depois ir pra pintura, ficar muito bom em pintura. E eu fui meio que uma mistura disso, assim, sabe? Foi misturando as técnicas diferentes pra chegar... mas no seu trabalho você usa técnicas diferentes, então tá tudo bem também. Eu acho que nesse exemplo que eu dei, o problema não é você ser curioso, sabe? E querer... Isso é bom. É bom que você queira testar várias coisas diferentes, explorar várias coisas diferentes e tal. Sim. A minha preocupação é no sentido de você não conseguir avançar em nenhuma delas, sabe? Ficar iniciante em todas, não conseguir desenvolver nenhuma mais profundamente. Sim, não conseguir focar, né? Exato. Eu concordo 100%. Então, é sempre importante ter esses direcionamentos um pouco mais específicos, né? E já que a gente tá falando de softwares pra começar, você acha que o ZBrush é um bom software pra começar? Tipo, a gente tem vários softwares 3D no mercado hoje em dia, né? Cada um é mais voltado pra uma área específica, né? A gente tem o Blender, que caiu aí no gosto da população mundial. E é um software muito bom, muito acessível, porque ele é gratuito e tal, mas ele tem muitas limitações ainda também. Ele é usado bastante pra coisas mais hard surface, apesar das pessoas também fazerem personagens nele, ele não é tão usado pra isso quanto o ZBrush, por exemplo, que é basicamente pra modelagem orgânica, né? É bem mais difícil você ver as pessoas fazendo, sei lá, um cenário, uma casa, um prop no ZBrush, né? Geralmente as pessoas fazem essas coisas no Maya. Então, o ZBrush é um bom software pra começar. O que as pessoas geralmente aprendem a fazer no começo no ZBrush, quais são as possibilidades. Explica um pouco pra gente aí, pra quem não sabe, o que é o software e o que dá pra fazer nele. Assim, tem essa distinção, né, no 3D de modelagem poligonal e modelagem orgânica. São meio que quase que duas linguagens de modelagem, né? Hoje em dia, tanto o ZBrush... No ZBrush você consegue fazer tanto poligonal quanto orgânica, e no Blender também, você consegue fazer tanto poligonal quanto orgânica.
assim, de novo, vai variar de pessoa para pessoa, né? Que talvez você ache uma interface que combina mais com você, mas ao meu ver, e pela minha experiência com os softwares, a modelagem orgânica do ZBrush hoje é a melhor dentre os softwares, assim. Uhum. Eu acho que... Você perguntou primeiro, né, o que um iniciante ia conseguir fazer no ZBrush, só pra lembrar da pergunta. Isso, quais são as possibilidades, o que dá pra criar no ZBrush, o que as pessoas geralmente fazem nesse software específico. Eu acho que para os iniciantes, essa parte da modelagem orgânica é muito divertida e também tem uma curva de aprendizado um pouco mais alta, assim. Uhum. Porque é bem próximo de você estar lidando com uma massinha física, assim. Massinha física. uma argila, seja o que for, né? Uhum. Apesar de parecer meio estranho você ver alguém fazendo algo em 3 dimensões numa tela 2D, eu diria que, assim, realmente é pouco tempo até você se adaptar com isso. Chega um ponto relativamente rápido que você já consegue pensar ali na massinha e não precisa ficar se preocupando em como que tá a poligonagem ali e tal. Você realmente pensa como se você estivesse aqui com uma argila na tua mão e você tá só puxando ela pros lados e tá refinando ela. A gente tá bem imerso num universo digital, né? Acho que as pessoas têm bastante essa facilidade mesmo de entender uma coisa 3D dentro de uma tela 2D. Sim. Uhum. É o que a gente vê todos os dias, né? Sim. Bom, não sei se eu consegui responder a sua pergunta com isso. Não, acho que você conseguiu responder, sim. Mas então, seu curso vai ser focado em personagens? Ele vai ter um certo foco em personagens para aproveitar a simetria do ZBrush, porque vai ser focado em modelagem mais orgânica, mas não quer dizer que a gente vai focar realmente... você vai sair do meu curso um character designer profissional ali toda a parte técnica a gente não vai conseguir ver no curso. O que a gente vai ver realmente é essa parte de como você conseguir manipular formas 3D de forma a criar um personagem, ou seja o que for que você queira fazer, que seja mais orgânico, e que você consiga criar uma imagem legal no final, que tenha uma iluminação legal, que tenha uma composição legal, que você consiga manipular bem as proporções ali, consiga criar algo que tenha um apelo no final. Isso é bem, bem, bem importante. E eu preciso, sei lá, quero fazer seu curso. Aquela que você já tá perguntando aqui, né? Pensando em fazer seu curso. Eu preciso saber alguma coisa? Eu preciso saber desenhar? Eu preciso saber alguma coisa de arte? Ou tipo assim, não sei nada, só acho maneiro. Posso fazer? Pode. Você não precisa. Mas eu acho que eu recomendo que você já tenha um certo interesse. Novamente, o que eu falei antes, você já tem uma certa visão do que você gosta, pelo menos. Você já tem uma ideia do que você quer criar, porque é isso que vai te levar, isso que vai ser tua energia através tanto desse curso ou de outros cursos que você vai fazer e pela tua carreira. Eu acho que isso é a parte mais importante. E se você já tiver essa visão, você vai ver através do curso, no que você conseguir chegar mais e mais próximo dessa visão, você vai conseguir medir melhor isso do que se você chegar sem nada, né? Sem nenhuma visão. Não, eu acho que a gente sempre precisa ter um tipo de foco, um tipo de direcionamento, mesmo que depois a gente mude de ideia, né? Exato. A gente precisa caminhar até ali pra ver se é por ali mesmo que a gente quer ir. Se não for, a gente volta ou vai por outro caminho. Precisa ter essa experiência, né? Então, beleza, mas não precisa ter nenhuma habilidade técnica. Tipo assim, eu já preciso ter aberto o ZBrush alguma vez na minha vida? Não precisa ter aberto o ZBrush nenhuma vez. Imagina, que emoção. Acho que eu vou querer participar dessa primeira aula pra ver as pessoas abrindo o ZBrush pela primeira vez. Sim, cola lá. E de equipamento, pra quem quer começar a aprender no ZBrush, a gente precisa necessariamente de uma mesa digitalizadora? Conseguimos começar a aprender com mouse? Olha, eu acho que seria muito difícil de começar com mouse, então acho que pelo menos uma mesa digitalizadora seria o ideal. Importante. Porque assim, a pressão da caneta também é influenciada no ZBrush, né? Não é assim como no Photoshop. Assim como no Photoshop, tipo, o tanto que é pra simular, como se fosse, por exemplo, o dedo, você colocando a força na massa, né? Se você vai apertar mais fundo ou se você vai apertar só um pouquinho. Exato, né? Exato. Então, como é que faz isso no mouse? Não dá, né? Não tem como. Não sei se existe um mouse com pressão hoje em dia. Caramba, se bem que a galera gamer, às vezes, tem umas coisas, uns mouse invocados, né? Eu também não duvido. Mas não é feito pra essa finalidade de aprender a fazer personagens em 3D. Então, uma mesa digitalizadora é bem-vinda pra quem quer começar a aprender. Não só o ZBrush, mas outros softwares também, né? Sim, e pode ser a mais básica, assim. O tamanho não precisa ser grande, a caneta não precisa ter trilhões de níveis de pressão. A mesa mais básica.
E você acha que, para aprender ZBrush, qual a diferença de fazer um curso que tem começo, meio e fim e olhar tutoriais no YouTube? Uma vez eu gravei um podcast com o Ivan, nosso professor de Blender, sobre isso. E a gente falou um podcast inteiro sobre a diferença de tutoriais e de fazer um curso, né, com o professor e alguém que já manja. Pô, que legal. Esse aí eu não ouvi. Olha aí, Cauê. Vai ter que ouvir, cara. Vou mandar. Quero ouvir esse. Vou deixar aqui na descrição do podcast também, pra vocês poderem ouvir depois. Porque muitas pessoas começam aprendendo por tutorial, né? Tipo, querendo ou não, ajuda bastante a gente a saber o que fazer, dar o primeiro passo, sem ter que investir muita grana, né? Tipo, meu Deus, quero saber como é que é isso aqui, vamos ver se eu consigo fazer. E isso, beleza, tem suas vantagens, mas pra sempre o tutorial pode ser um problema. Já parou pra pensar sobre isso? Eu acho que tem muito valor você aprender através da observação. Uhum. Eu aprendi muito através da observação. E boa parte de fazer cursos é observação também. Eu acho que assim, por exemplo, quando eu fiz o curso de Concept lá com o Victor Hamarchuk, eu acho que a parte do curso que eu mais estava focado, prestando atenção, é quando ele estava fazendo demo. É hipnotizante a demo do Mas assim, eu acho que a chave é você observar e você fazer depois, né? Se você só ficar assistindo, né? Eu acho que é muito difícil de você conseguir avançar isso. E o legal de você fazer um curso é que ele tem justamente esse formato, né? Você observar e você aplicar e você ter uma data para entregar e você fazer isso durante várias semanas. Eu acho que isso é bem importante. E assim, algo que tem em cursos que não vai ter em tutoriais é a questão do feedback, né? Então, você vai ser uma observação em cima do que você já fez. Eu acho que isso é muito valioso também. Né? Se você só tá assistindo no YouTube, você não vai ter algo, né, voltado para você, né, do que você já fez. Vai ser uma coisa mais genérica, né? Talvez você demore mais tempo para encontrar respostas para as dúvidas que você tem, coisas desse tipo. Sim. E eu acho que, para mim, cursos são muito maneiros em oposição a tutoriais, porque eles são não só um guia do aprendizado que você precisa ter, mas um estímulo muito grande, assim, sabe? Ter aula toda semana, ter sempre as mesmas pessoas ali, ter que entregar um trabalho no final do curso e tal. Se eu for fazer isso por conta própria, pra mim, não vai acontecer, assim, é muito difícil pra eu fazer um curso quando ele não tem, tipo, uma turma, sabe? Sim. Ou um professor guiando alguém pra falar, vem aqui, ou olha isso aqui que você tá fazendo isso errado. Então, eu sou muito, muito fã de cursos que tem curso ao vivo, né? Gosto bastante desse formato. Não, e essa questão da turma, eu acho que é muito importante também, porque o ser humano é ser social, né? Não tem como. Sim. Então, eu acho que você ter períodos em que você tá mais focado sozinho é legal, mas também ter períodos onde tem essa ação social muito forte, você vai usar partes da tua concentração, do teu foco que você normalmente não usa quando você tá participando de um curso dessa forma. O ideal, na minha opinião, é você conseguir levar essa comunidade, essa questão social, além do curso, né? Você fazer amigos, você fazer seu grupo no Discord, seja o que for, e conseguir levar essa questão até depois do curso. Eu acho que essa é a meta. Com certeza, que é o que eu imagino que você fez muito também quando você fez o curso do André, né? Porque, cara, é impressionante a capacidade que o André tem de criar comunidade com os alunos dele. Gente, sério, eu não tô brincando. É muito louco. Tipo, o André, eu nunca vi o André sozinho, pra vocês terem noção. Qualquer lugar que o André vai, tem 3, 4 alunos junto com ele. Tipo, não importa onde seja. Na academia, 3, 4 alunos junto com ele. Vamos comer um lanche. 3, 4 alunos junto com ele. Ele chega na Revo, chega uns 4, 5 atrás dele, assim, sabe? Eu fico tipo, gente, ele anda com essas pessoas no bolso, sério. O André é muito bom disso, assim, de trazer as pessoas, fazer as pessoas ficarem amigas mesmo, sabe? Fazer elas ficarem próximas. Sim. Então... E não só o André, eu acho que todos os cursos, até workshops, às vezes de 1, 2 dias que eu fiz ali na Revo, me deram relações muito legais com amigos artistas. Acho que sempre que é possível isso... É maneiro, né? Vai ser algo que vai exponencialmente vai te ajudar depois do curso. Com certeza, a galera continua estudando junto, isso é muito maravilhoso. E outra coisa bem legal que vai ter no teu curso, né? A gente tá falando sobre projetos intensivos e cursos intensivos de um final de semana, workshops e tal. O seu curso vai ser num modelo diferente, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer aulas dessa forma. Ele vai durar 5 semanas com 2 aulas por semana, né? Exatamente. Então, a ideia é meio que trazer um pouco dos dois mundos, né? Do super intensivo, que eu já fiz e me deu resultados ótimos, mas que é muito intenso, né? É pesado às vezes. Cansativo. Você precisa de 1 semana para se recuperar depois. E em compensação, os outros cursos que são semanais, se você não tiver uma disciplina ali de se manter fazendo as tarefas quando não tem aula, né?
durante esses 6 dias que não vai ter aula, às vezes é fácil você se perder, né? Então a ideia é trazer o foco dos intensivos, mas não ser tão cansativo assim. E conseguir realmente introduzir essa ferramenta, né? Não é um curso que eu sinto que vai precisar ir tão a fundo quanto talvez, né, um extensivo de vários meses, porque ele vai estar introduzindo essa ferramenta e eu quero passar essa ideia de introduzir ela de forma que os alunos possam usar, seja no que for que eles queiram, na visão deles, para o futuro. Não, perfeito. E eu acho que faz todo sentido isso, assim, porque a maior parte dos cursos que eu faço também ao vivo são com uma aula por semana. E às vezes, tipo, se em uma semana você perde a aula, você só vai ver o professor de novo daqui 15 dias. E em 15 dias acontece muita coisa na nossa vida, sabe? Pois é. Então eu gostei desse modelo que vocês desenvolveram aí de ter 2 aulas da semana, porque além disso, você acaba concluindo o curso mais rápido, né? 5 semanas, gente, 1 mês passa num estalo, né? Rapidinho, ele já fez as 10 aulas e já começou a estudar 3D. Então, acho que esse modelo também vai funcionar super, assim, pra galera que quer dar o primeiro passinho aí no ZBrush. Sim. Esse sentimento de, né, eu investi pouco tempo e mudei minha vida, era algo muito grande que eu tinha também quando eu fiz os insides e tal. Não, então, inside todo mundo sai, é bizarro, gente, inside é um curso muito bizarro, é uma coisa que de outro mundo mesmo. É verdade. Mas pra quem tá começando, eu acho que um curso como o seu vai super funcionar, né, que o inside não é pra completos iniciantes, não é pra né, iniciantes. Você precisa Sim. ter uma base psicológica pra aguentar 7 dias. Você tem um preparo 15 físico. horas de aula, exatamente. E quando começam suas aulas? Comecinho de março, né? Dia 22 de março. Ficou no final de março, então. Começa dia 22 de março, então, o seu curso, Cauê. E tô empolgado, tenho certeza que várias pessoas aqui também vão ficar. Porque tem muita gente que a gente sabe que quer aprender 3D e fica sem saber por onde começar e tudo mais. Então, certeza que vai ser sucesso. Mas, agora que a gente já falou, né, de todos, falou um pouco dessa jornada, falou um pouco sobre por que 3D às vezes pode ser assustador ou difícil, como a gente faz pra ficar menos assustador e menos difícil, e comentar um pouquinho como é que vai ser o teu curso. Antes da gente encerrar o podcast, a gente faz uma pequena brincadeira que você que é ouvinte já deve ter ouvido, que é o De Frente com a Gabi. Eu faço perguntas, bate-bola, jogo rápido, e aí você me responde rapidamente. Se você conseguir, é raro que isso aconteça, mas eu confio em você. Tá. As minhas respostas são meio lentas, normalmente. Tudo bem. Tá pronto? Não, mas pode mandar. Uma cor. Verde. Um software. ZBrush. Um trava-língua. Chão limpo, chão sujo. Um brush favorito. Eu sei vários trava-línguas. Peraí, eu sei o melhor que esse. Como é que é? A Xuxa, a Sasha, o sachê e a cachaça. O quê? Eu vou ter que escrever esse pra entender depois. Adorei. Um brush favorito. Eu gosto do Spiral. Qual a sua etapa favorita na hora de fazer 3D? Acho que é a blocagem. Eu gosto muito da blocagem. É a resposta que eu mais recebo. Qual é a parte que você menos gosta? Acho que é organizar as subtools ali, organizar as layers. Falando em organizar layer, acho que tanto em 2D quanto em 3D o pessoal fica indignado. Artistas que são referência pra você. Assim, os principais nomes maiores é Moebius, é uma grande influência. O Miyazaki, o Eiichiro Oda, do One Piece. Aí do 3D, eu só falei quadrinista, né? Desses 3. Do 3D, assim, quem realmente fez eu me apaixonar por 3D foi a Maria Panfilova. Eu gosto demais da arte dela. Te amo. Ela é muito foda. Mas assim, o Rafa Souza também é um cara que, nossa, eu já gostava, assim, mas depois que eu fiz curso com ele, meu coração explodiu. Assim. Tem uma outra artista muito boa também, eu não sei nem se é o nome ou se é o apelido dela, mas chama Entei Ryu. Entei, tipo Pokémon Entei, e o sobrenome é RYU. Entei Ryu. Acho muito foda o trabalho dela. Vou colocar todos os links para sites e portfólios e demais acessos interneteiros na descrição para vocês poderem conhecer esses artistas também. Continuando, quando você não tá fazendo arte, você tá assistindo anime, pelo visto, né? Jogando basquete, eu ainda jogo bastante basquete. Que legal. E uma última mensagem para os nossos queridíssimos ouvintes. Quando eu tava super focado lá em ser atleta e ser jogador profissional, eu era um cara super
disciplinadas. Só que eu considerava isso uma coisa boa e eu ouvia das pessoas ao meu redor que isso era uma coisa boa. Mas o que eu aprendi quando eu me machuquei foi que, às vezes, é um perigo você levar isso longe demais, sabe? Uhum. E, assim, eu não entrei em detalhes da minha lesão, mas ela aconteceu, foi uma lesão super séria e ela aconteceu de uma forma super tosca. Assim, eu só dei um passo. Eu dei um passo errado e eu rompi o ligamento, assim. Então, tipo, foi pra mim uma coisa muito óbvia que, cara, você tá treinando demais, sabe? Você tá focado demais, você não tá curtindo o resto da tua vida. E isso é uma lição que assim, eu aprendi de forma, sabe? Eu aprendi na prática. E isso é algo que eu tento trazer pra arte também, assim, e é algo que eu tento passar pros meus alunos também. Não é falar que disciplina não é importante, é super importante. Mas você ter um certo cuidado próprio, você ter... você cuidar de... Né, você tá fazendo... seja o que for, seja desenhar, esculpir, estudar, assistir tutorial, você tá fazendo isso com a energia certa, sabe? Você tá fazendo isso cuidando de si mesmo, de uma forma saudável, porque é isso que vai te levar a longo prazo a ter um resultado que você quer, que você realmente vai estar feliz em conseguir, que se você estiver se matando pra chegar num determinado lugar, talvez você chegue lá e você nem goste tanto, assim. Uhum. É como o Rafa Souza sempre fala, que uma escultura clássica, uma obra de arte, ela tem um equilíbrio entre força e leveza. E eu acho que nesse processo de aprendizado de arte, a gente também tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que ter essa força, mas a gente tem que ter leveza também. Caraca, eu vou ficar pensando muito sobre isso o resto da minha vida. E com essa mensagem impactante, meu Deus, alugou um triplex na minha cabeça. Vamos encerrar essa sala 1604. Cauê, obrigada por ter... Tô ouvindo seu gatinho. Minha gatinha. Cauê, obrigada por ter topado essa conversa, por ter trazido seus insights aqui sobre como começar no 3D, como perder um medo desses softwares, contado pra gente tua história aí de superação de ligamento, e por ter compartilhado com a gente tudo isso. Quando você quiser voltar, portas abertas pra você. E sua turma com certeza vai ser um sucesso. Espero que você goste de ser professor da Revo. Espero que você curta essa experiência agora, né, na sua primeira turma de ZBrush com a gente. De ser prof. Não, vou curtir muito e tô muito empolgado. E agradeço demais pela oportunidade, de verdade, Gabi. Já ouvi vários podcasts aí e é muito massa estar fazendo parte. E vou querer voltar, assim, no futuro. Não, com certeza. Depois que você terminar a sua turma, a gente volta com você e você fala, cara, foi nada disso. Esquece, vou falar outras coisas agora. Fechou. Fechado. Então, obrigada e eu vejo vocês, ouvintes, na próxima semana. Obrigado, galera. Um abraço. Beijo. Beijo.